Olá, pessoal. Estou aqui para mostrar o nosso desafio, né, que foi realizado na disciplina de estruturas de madeira do curso de Engenharia Civil da UFAC. Estou colocando aqui a minha tela para apresentar, certo? Então, o nosso desafio, pessoal, ele envolvia a elaboração de uma rotina de cálculo para dimensionamento de peças em madeira, né? E aí era a avaliação da disciplina, certo? Então tinha várias etapas de dimensionamento, né? Tinha a etapa 1, que era para determinação das propriedades mecânicas da madeira; etapa 2, verificação de peças de, de ligações em pinos com pregos e parafusos e entalhes; etapa 3, verificação de vigas em madeira; e etapa 4, que era a etapa final, peças comprimidas, né? Então foi feita aqui uma breve explicação de como seria elaborada essa rotina, né, e como seria avaliada essa rotina, né. Então, organização de dados, 2 pontos, estética, praticidade da rotina, eficácia, né. Eh, a Para os alunos do 7º período, né, de engenharia civil da UFAC, foram determinados que eles poderiam utilizar ou a planilha de Excel, né, ou também, se desejasse, podiam utilizar fazer o uso de linguagem de programação, certo? Como uma premiação desse desafio, o trabalho mais bem elaborado receberia como prêmio o livro Caderno de Projetos Telhados em Estruturas de Madeira, de autoria do professor Antônio Moliterno, tá bom? Além disso, o aluno, né, da melhor rotina será convidado a apresentar o seu trabalho na próxima Semana de Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre, tá certo? Então aqui eu coloquei algumas informações, né, sobre a etapa 1, tinha também algumas informações da etapa 2, parte de ligações, e na etapa 3 e 4, né, a parte de ligações de verificação de dimensionamento em vigas e também dimensionamento para peças comprimidas, certo? Então, tinha um tinha um roteiro para os alunos seguirem, bem como um trabalho escrito que eles deveriam desenvolver, além da planilha, né, para a explicação, né, de como funciona a sua rotina, tá certo? E, por último, pessoal, eh, o trabalho de cada aluno foram individualmente avaliados, né, todo mundo que participou da disciplina, e dentre esses trabalhos foram selecionados 5 trabalhos, né, foram os considerados 5 melhores trabalhos. Então as 5 melhores rotinas foram selecionadas e esses alunos, eles eles participarão aí dessa premiação, certo? E quem vai decidir o melhor trabalho, a melhor rotina de cálculo, são esses jurados aqui, né? Então, professor Fábio Leitão, professor José Roberto Purade, professor Adcleides Araújo, professora Ingrid Rocio, professor Murilo Marques e professor Gustavo Cavalcante, certo? Então aqui tem uma breve explicação aqui do apresentação, né, do professor jurado. Então, engenheiro civil pela UFAC, mestre pela Unicamp em estruturas, especialista pelo Instituto de Pós-Graduação e atualmente docente magistério superior na Universidade Federal do Acre, professor Fábio Leitão. Professor José Roberto Murad, engenheiro pela UFAC, doutor pela UFF, Universidade Federal do Fluminense, mestre pela PUC do Rio, especialista em gestão de recursos ambientais pela Uninorte. Atualmente é docente também do quadro da Universidade Federal do Acre. Professor Adcleides, engenheiro civil da Universidade Federal do Acre, doutor em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é docente do magistério superior na Universidade Federal do Acre. A professora Ingrid Rocio é engenheira pela Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, é mestra em engenharia de estruturas e geotécnica pela Unicamp, atualmente é doutoranda de estruturas e geotécnica pela Unicamp e é professora na área de estruturas da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep.
Professor Murilo José Marques, engenheiro civil pela Estadual de Ponta Grossa, mestre em estrutura geotécnica pela Unicamp, especialista pelo Instituto IDD, especialista em estruturas de concreto, né? Especialista em projetos de estrutura de concreto armado pela Unicamp e possui experiência como docente em diversas disciplinas na área estrutural, pontes, resistências materiais, madeira e aço, sistemas estruturais, concreto, dentre outras disciplinas, para os cursos de graduação e pós-graduação. Como projetista de estruturas, ele possui experiência em concepção estrutural, análise e detalhamento de estruturas, é sócio da AS Estruturas, lá no Paraná, e de forma autônoma em diversos projetos de concreto armado, alvenaria estrutural e concreto protendido. E por último, o professor Gustavo Henrique Cavalcante, engenheiro civil pela UFAL, Universidade Federal de Alagoas, com graduação sanduíche em engenharia geológica na Universidade Politécnica da Catalunha e na Universidade de Barcelona. Ele é mestre em estruturas pela Universidade Federal de Alagoas, atualmente é doutorando em estruturas geotécnicas pela Universidade Estadual de Campinas, é docente de disciplinas de estrutura, sua linha de pesquisa é voltada para a vulnerabilidade sísmica em estruturas de pontes, é membro do RILAB da Unicamp e projetista de estruturas, tendo desenvolvido ao longo de sua carreira mais de 100 projetos em diversos estados. Ele também é autor do livro Pontes em Concreto Armado, Análise e Dimensionamento. Então, esses jurados, pessoal, todos trabalham com a área de estruturas, né? Então, eles vão ajudar bastante a gente aí a decidir qual que é a melhor rotina de cálculo, tá bom? Os candidatos aí às melhores rotinas de cálculo são os seguintes. É o aluno João Galileu, certo? Essa é a capa da planilha dele. O aluno Lamarque de Pereira, certo? O aluno Riquelme Muniz. O aluno Lucas Gomes Ferreira. E, por último, a aluna Vanessa Gonçalves Eluan. Então, esses 5 alunos foram selecionados, né, dentre todos os outros alunos da disciplina, para competirem a ser a melhor rotina de cálculo deste desafio. Como já foi dito, o vencedor receberá o livro do Antônio Moliterno, Caderno de Projetos de Telhados em Estruturas de Madeira, e apresentará o seu trabalho na próxima semana de Engenharia Civil. Então, é isso. A apresentação do trabalho é esta. Abração a todos e a gente vai acompanhar os vídeos desses alunos que serão postados a seguir, explicando suas rotinas de cálculo. Um abraço, até mais, boa sorte a todos.